Olá! Neste mês de eleições gerais, o Ecosenado busca soluções para os desafios ambientais que os candidatos eleitos terão pela frente. Redução do desmatamento, Vamos zerar os desmatamentos, a degradação dos nossos biomas. combate ao aquecimento global, Colocar o Brasil, né, numa trajetória de ser a primeira grande economia no mundo a zerar suas emissões. universalização do saneamento básico, Será que faz sentido a minha descarga que eu aperto aqui viajar 40 quilômetros para chegar até a estação de tratamento? proteção aos povos indígenas e aos seus territórios. Nós precisamos reconhecer que o maior conhecimento sobre a manutenção dessas florestas está com essas populações. E qual deve ser o papel do Congresso Nacional na agenda ambiental do país? O legislativo tem essa possibilidade de planejar, de desenhar a legislação, de olhar para frente, né, de ser ambicioso na colocação desse projeto novo de Brasil. Neste mês de outubro, o Brasil elege presidente da República, governadores, deputados federais e estaduais e senadores. Podemos dizer que existe uma extensa lista de desafios a serem enfrentados pelos eleitos nos próximos 4 anos. A agenda ambiental faz parte dessa lista e vai bater na porta do gabinete de cada um deles mais cedo ou mais tarde. O grande desafio é vamos tornar o Brasil novamente, em poucos anos, nos próximos 4 anos, de novo, o grande líder ambiental, o líder de todos os países em desenvolvimento. Vamos zerar os desmatamentos, a degradação dos nossos biomas. Acho que o primeiro problema a ser atacado hoje no Brasil é a impunidade em relação aos crimes ambientais. Recolocar a questão ambiental no centro das discussões para o Brasil. A fuligem da floresta amazônica está atingindo a Avenida Paulista. A agenda mais crucial, no caso agora para o Brasil, é a agenda de combate ao desmatamento, porque o desmatamento é um indicador muito importante da saúde das políticas ambientais do país. Quem controla o desmatamento demonstra que tem controle da agenda ambiental. Um dos temas mais importantes dos próximos anos é a redução das emissões de gases do efeito estufa, que provocam o aquecimento global. Somos o 5º maior emissor desses gases no mundo. Mas ao contrário dos países que emitem mais do que nós, onde a maior parte das emissões vem da queima de combustíveis fósseis, no nosso caso, a maioria das emissões vem do desmatamento, da agricultura e da pecuária. Os novos governos federal, governadores estaduais e também e principalmente os senadores e deputados têm uma enorme responsabilidade de vamos fazer o Brasil voltar a ser o protagonista ambiental no mundo. Por que protagonista? Porque diferente de outros países, como China, por exemplo, onde 80% das emissões vêm da queima de combustíveis fósseis para gerar energia, no Brasil, 20% das nossas emissões vêm da queima de combustíveis fósseis para gerar energia. E mais de 70% é desmatamento e agricultura. O Brasil tem uma oportunidade de dar uma enorme contribuição na redução das emissões, né? Porque eliminar o desmatamento é algo que nós já mostramos que somos capazes de fazer, sem diminuir o crescimento econômico. Há um entendimento de que o desmatamento não gera riqueza e agrava, né, outros problemas sociais e econômicos. Então, combater o desmatamento é uma pauta de desenvolvimento do Brasil e, ao mesmo tempo, gera um enorme benefício climático, né? Então, o Brasil pode colher os frutos, né, de ter uma ação climática resolvendo um problema interno que é a questão do uso da terra. Acho que coloca o Brasil numa posição de liderança no mundo e pode colocar o Brasil, né, numa trajetória de ser a primeira grande economia no mundo
a zerar suas emissões, coisa que é hoje propalada e sonho de quase todos até 2050. O Brasil, quem sabe, pode fazer isso até antes de 2050. Tem questões de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas, recuperação de solos, tem questão de adaptação das cidades, né, para os eventos climáticos extremos. Eu acho que a ideia, né, que tem sido falada de constituir uma governança com uma autoridade para lidar com o tema de clima no Brasil é muito importante. O que o Banco Central faz para controlar a inflação e manter a moeda, a gente precisa ter alguém fazendo a mesma coisa para o clima. Nós temos metas de redução de emissões no Brasil, e aí usa os instrumentos necessários para isso, o mercado de carbono, os sistemas de monitoramento, né, os incentivos, financiamento, regulação. Quanto mais tempo a gente demora para resolver o problema, mais caro vai ficar e mais difícil vai ser de resolver. E a gente está colocando essa conta, né, numa geração que não fez nada para contribuir com isso, né, que é a geração que ainda está por vir, né, que não são eleitores hoje, mas serão eleitores no futuro muito próximo. O desmatamento vem crescendo nos últimos anos. De agosto do ano passado até agosto deste ano, 10.781 quilômetros quadrados de florestas foram derrubados só na Amazônia Legal. 7 vezes a área da cidade de São Paulo. Mas o Brasil já teve uma experiência de sucesso na redução do desmatamento no início deste século e possui as ferramentas para o controle deste problema. Toda atividade que está baseada na ilegalidade, você tem que mudar a percepção sobre ela. E ela tem 3 pilares, né? O primeiro é a percepção de que se você fizer o desmatamento ilegal, ele será enxergado e será detectado. 2, que uma vez detectado, será identificado um responsável e esse responsável receberá uma punição. E mais do que isso, mesmo que eu seja detectado e receba uma punição, eu não posso ter benefícios que sejam maiores do que a própria punição, né? Por exemplo, eu consegui continuar vendendo meus produtos e tal, pago a multa que foi e continua a minha vida. Então, esse terceiro pilar é você evitar que o desmatamento ilegal gere benefícios para o infrator. Na época que o desmatamento despencou de quase 28 mil quilômetros quadrados em 2008 para 4.600 quilômetros quadrados em 2012, a produção de commodities como carne e soja dobrou. Então, não há nenhuma relação entre aumento dos desmatamentos em todos os biomas brasileiros e um grande aumento da produção. O aumento da produção se dá com o aumento da produtividade. A produtividade da pecuária na Amazônia é baixíssima. No ano 2021, por exemplo, 5% do desmatamento no Brasil aconteceu dentro de áreas protegidas. Isso é uma coisa totalmente sem precedente. Na média histórica, nunca passou de 1%. Então, por que isso está acontecendo agora? Porque tem uma sensação de que pode desmatar, porque não terá consequências se você desmatar dentro de uma área protegida. Então, esses sinais é que precisam ser muito claros. Então, se a gente tiver um sinal muito claro de intolerância com isso, a tendência é rapidamente o desmatamento diminuir, porque o desmatamento custa. O desmatamento não é uma coisa gratuita, né? Para você desmatar, você tem que investir dinheiro. E esse dinheiro, se você não tiver perspectiva de retornar, rapidamente ele se desloca para outra coisa, para outra atividade. Nós temos a floresta amazônica mais biodiversa do mundo. Nós temos a Mata Atlântica, que restou da Mata Atlântica, com enorme biodiversidade. Nós temos a savana tropical mais biodiversa do mundo, o Cerrado. Eu acho que o nosso poder público tem uma dívida muito grande com o Cerrado. Já há muito tempo, né, o Cerrado reivindica, né, a inclusão, né, da PEC, que coloca o Cerrado como patrimônio nacional, juntamente com outros biomas. Isso teria um caráter simbólico, mas além do caráter simbólico, é uma indicação de que o país efetivamente se importa com a conservação do segundo maior bioma da América do Sul, que é tão importante para a conservação dos recursos hídricos, para a regularidade da regulação também do clima e para a proteção da biodiversidade de seus povos tradicionais.
agronegócio gera divisas e assegura o equilíbrio da balança comercial, mas também destrói a natureza. No caso do bioma cerrado, por exemplo, resta hoje pouco mais de 53% da vegetação original, a maior parte destruída nos últimos 35 anos em função do avanço da agricultura e da pecuária. O meu nome é Ernst Götz, sou agricultor de nacionalidade suíça, mas já vivendo uns 40 anos aqui no Brasil. Sou cacauicultor, mas trabalhando no país inteiro, em diferentes ecossistemas, desenvolvendo agroecossistemas parecidos na sua dinâmica, no seu modo de funcionar, aos ecossistemas naturais e originais. Eu estou fazendo isso desde 46 anos, primeiro na Europa e depois nas trópicos, na Costa Rica, agora desde 40 anos aqui nesse país, desenvolvendo, criando agroecossistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais dos locais. Não igual, senão parecidos na sua dinâmica, no modo de ter seu funcionamento, na estratificação e no efeito dela para o ecossistema. Antes do fim da safra, começa a podar todas as árvores. Você tem 2.111 cacaueiros por hectare. Eu tenho para cada uma daqueles cacaueiros uma árvore que eu denomino como árvore-mãe. E essa árvore-mãe é uma árvore de extrato alto. Eu podo ela para ficar no osso, ficar com 0,5% ou nenhuma mais folha depois dessa poda. Isso resulta em uns aproximadamente 200 mil quilos de matéria orgânica posta em cima da terra, com composição entre madeira e folhas, etc. E essa cria por ano entre meio a 3 centímetros de terra preta. Os melhores florestas dos locais, eles reciclam por ano aproximadamente 4,5 a 5 toneladas de matéria seca. Eu, na minha plantação, somente com essa poda, eu reciclo por ano 20 a 22 toneladas. 5 vezes, sem exagerar, 5 vezes mais do que a floresta. A chamada agricultura regenerativa, que é aquela agricultura que até retira gás carbônico da atmosfera, ela mantém árvores, ela mantém muitas partes dos biomas naturais. É uma agricultura muito mais produtiva, muito mais resiliente aos extremos climáticos que já vêm ocorrendo. Eu faço tudo por processos. Então, e a capacidade de retenção de água fica cada vez mais alta. Não tem mais inundações. Não tem, mesmo com chuvas pesadas, não tem mais, como chama, água suja no rio, sempre limpo. Clima maravilhoso. A gente podia fazer isso no país inteiro. Nem 1 centímetro de terra indígena foi demarcado nos últimos 4 anos. Ao mesmo tempo, o Congresso analisa uma proposta que permite a exploração mineral em terras indígenas. E os casos de invasão de garimpeiros em terras indígenas já demarcadas se multiplicaram nos últimos anos, colocando em risco uma das últimas fronteiras no esforço de preservação da Amazônia. Hoje, as terras indígenas estão invadidas por atividades ilegais, por um garimpo altamente predatório. Não é um garimpo que atende à necessidade de trabalhadores que estão sem emprego. É um garimpo onde, na última operação que a Polícia Federal fez em Roraima, ela encontrou mais de 80 aeronaves. Então, nós estamos falando de grandes investimentos em atividades predatórias. Não é possível que essa seja a opção política do país para territórios que podem nos oferecer muito mais na perspectiva de sustentabilidade que o Brasil, pelo menos no discurso, diz que pretende assumir, né? Eu acho muito curioso, porque as pessoas ficam cheias de dedos, dizendo os estrangeiros estão de olho na Amazônia. Quem está ferrando a Amazônia não são os estrangeiros, são os brasileiros, que movimentam milhões de garimpeiros miseráveis que vão morrer atolados na malária, lá no meio da floresta amazônica, enquanto alguns escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro e aí em Brasília também, compram máquinas de até 10 milhões, que são os tatuzão, umas máquinas que eram usadas só para trabalhar na infraestrutura de construção de metrô, agora elas são usadas para fazer buraco na floresta
caçando ouro, feito uma peste. Existem algumas pesquisas recentes arqueológicas que têm demonstrado que essa floresta amazônica, que hoje é reconhecida internacionalmente e cientificamente, né, como uma região de extrema importância para a regulação climática, não só do continente sul-americano, mas do mundo como um todo, foi construída por essas populações. E nós, a nossa sociedade não indígena, né, ela se especializou em formas de ocupação do território que são de destruição da floresta. Nós destruímos a natureza pensando que esse era o nosso passaporte para o futuro, e vem agora a história e nos pede como passaporte para o futuro essa natureza. A Política Nacional do Meio Ambiente foi aprovada em 1981 e deve ser executada pelo SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é formado pelos órgãos da União, dos estados e dos municípios responsáveis pela proteção ambiental do país. Já o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, um órgão consultivo do SISNAMA, composto por representantes da sociedade civil e do poder público. É o CONAMA, por exemplo, que define critérios para o licenciamento ambiental, ou seja, estabelece as condições mínimas para que atividades poluidoras ou que causem danos ao meio ambiente sejam autorizadas em nosso país. Os brasileiros devem conhecer a Política Nacional do Meio Ambiente para que possam contribuir com a sua implementação. Que papel o poder público e a sociedade civil devem desempenhar para que as ações de proteção à natureza tenham sucesso? Novas pandemias, como a de Covid-19, podem surgir nos próximos anos? E que relação isso tem com a destruição da natureza pelo homem? Como garantir a universalização do acesso ao saneamento básico e à água potável? Desafios para os quais nós também buscamos respostas. Em 2020, o Congresso aprovou o novo Marco Legal do Saneamento, que busca criar condições para o aumento dos investimentos no setor e garantir, assim, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico. 100% do território nacional abastecido por água potável até 2023 e 92% dos esgotos tratados até 2033. Metas que, tudo indica, não serão cumpridas. A gente tem, de fato, uma nova legislação desde 2020 para o setor de saneamento básico. Ela tem, sim, como um seu plano de fundo e decorrência o aumento de investimentos privados nesse setor. Ela coloca essa meta de universalização até 2033, mas não podemos colocar todas as nossas esperanças nesse investimento privado. Mas de onde virão esses recursos que vão compor essa cesta de investimentos para a nossa universalização? A gente, ao pensar o futuro do saneamento básico no Brasil, o futuro da segurança hídrica no Brasil, o Congresso Nacional é um fórum e um ator fundamental nessa transformação. Eu começaria pela PEC número 6 de 2021, ao colocar na nossa Constituição e reconhecer, portanto, o acesso à água como direito fundamental. Esse seria um passo de extrema importância no nosso arcabouço jurídico, legislativo, constitucional, inclusive sob a ótica que eu também julgo estruturante nesse debate, que é sobre recursos. E o que dizer da pandemia de Covid-19, que muitos acharam que deixaria como saldo uma espécie de freio de arrumação para a destruição acelerada da natureza e da biodiversidade do planeta? Já que, segundo especialistas, isso está diretamente relacionado com o surgimento de novas doenças para o homem, como essa. Espécies de mamíferos, de aves, que estavam distantes, muitas vezes no meio da selva, na medida que o homem chega perto desses lugares, isso provoca algum tipo de intercâmbio de várias naturezas, inclusive o intercâmbio de micro-organismos, possibilitando aquilo que cientistas chamam de spillover, na verdade, que é derramamento, como se os vírus ou outros agentes estivessem contidos num recipiente e ele transborda para a espécie humana. O que a gente viu, né, com a pandemia, que é o surgimento de uma nova doença, né, infecciosa, ela está muito associada efetivamente à perturbação dos sistemas naturais.
Então, quando a espécie humana se aproxima de sistemas naturais, que são grandes reservatórios de novas espécies de micro-organismos que a gente não conhece ainda, potenciais patogênicos, né, ou patógenos, a gente coloca em risco também a saúde humana e pode abrir o caminho para novas pandemias, né? Então, acho que a pandemia de Covid-19 trouxe para a gente essa lembrança, né, de que a gente também precisa da saúde ambiental para garantir a saúde humana. Eu acho que a pandemia mostra para nós que os problemas ambientais eles não estão apartados da vida do dia a dia das pessoas. É muito provável que, especialmente a floresta amazônica, mas não só a floresta amazônica, reserve surpresas de micro-organismos que podem ser transmitidos para o homem, que só não foram, por enquanto, por falta de oportunidade. Junta-se a isso algo que vem se agravando, que é a redução da resiliência, ou seja, da capacidade da nossa população de resistir a essas possíveis agressões, particularmente com o aumento da pobreza. Muita gente come qualquer coisa, inclusive caça, inclusive comida que não está sendo bem preservada, bem conservada. São situações que podem facilitar a infecção por qualquer tipo de micro-organismo. Cada fator desses se combina com todos os demais, aumentando o risco. Então, a surpresa será se não acontecer nada. Uma coisa é certa, para que a agenda ambiental avance, é preciso articulação entre as diversas esferas do poder público e da sociedade civil, para que as políticas públicas cheguem em seu destino final, os biomas e ecossistemas espalhados pelos 5.570 municípios brasileiros. Você pegar resíduos, saneamento, drenagem urbana, a questão do uso do solo no município, os planos diretores, ou seja, tudo que acontece, né, para a gente com gestão ambiental, elas começam no município. É onde o cidadão percebe a importância. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que regula, né, como as políticas ambientais devem ser implementadas no Brasil, ela tem no pilar da participação da sociedade uma das suas inovações, né? É uma lei de 1981, então, quando ela foi criada, ela foi uma lei extremamente de vanguarda, e a previsão da interação entre o poder público e a sociedade civil, ela é um eixo dessa lei. Nós vamos pegar, na verdade, muitas estruturas de governança sabotadas, quebradas, falidas, e nós vamos ter que restaurar elas para que o Brasil possa voltar a ter os mecanismos, ter os instrumentos, as ferramentas de gestão, de uma gestão pública compartilhada com a sociedade, que daí já é uma decisão política. O desafio é integrar o pequeno município, o grande, aquele que está no litoral, o que está nos biomas diferentes, no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, na Amazônia, ou seja, todos esses municípios agora trazem cada vez mais informação e elas têm que se transformar em políticas públicas. Saneamento. O que a gente precisa inovar nesse setor? Falar de solução baseada na natureza. Pensar em soluções cada vez mais adequadas para cada tipo de território. Não dá para replicar a solução que a gente tem aqui em contextos como cidades como Manaus, por exemplo, ou mesmo dentro da mesma cidade, a depender da localidade, será que faz sentido a minha descarga que eu aperto aqui no centro expandido de São Paulo, viajar 40 quilômetros para chegar até a estação de tratamento? O Congresso Nacional é uma peça-chave na definição dos rumos da nossa política socioambiental. O Executivo, muitas vezes, está envolvido na resolução de problemas imediatos, né? de tocar a máquina, vamos dizer assim. E o Legislativo tem essa possibilidade de planejar, de desenhar a legislação, de olhar para frente, né? De ser ambicioso na colocação desse projeto novo de Brasil. Nós temos que levar em conta o fato de que nós temos uma Constituição e que essa Constituição compromete-se a entregar um meio ambiente saudável para todos os brasileiros. Isso não tem acontecido. O território está conflagrado. A disputa entre as corporações, mineração, garimpo, madeireira, e mesmo o interesse latifundiário no Brasil
Ele chegou às raias do absurdo. A gente está transformando a maravilhosa máquina, né, de umidade e chuva, né, que a gente tem no Brasil, que são as florestas, e estão transformando, né, ou de segurança hídrica, né, mas transformando isso numa máquina que talvez passe a operar no sentido contrário. Eu acho que o Brasil tem que virar o jogo, tem que inverter a trajetória que nós nos colocamos nos últimos anos e voltarmos a ser um líder no combate à emergência climática e também na proteção da nossa mais rica biodiversidade do planeta. Você pode ver este programa e os outros da série na internet, no endereço senado.leg.br/TV. Até o próximo programa.